Olá, pessoal. Eu sou Mirtes Neves e está começando mais um episódio de Dentro para Fora. E hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia nos revela nas manifestações de Deus através do vento, o Ruach. Um exemplo é Ezequiel 37 no Vale dos Ossos Secos. Não foi de uma forma aleatória, foi uma direção e com propósito. E hoje nós vamos conversar sobre o significado deste mover e se esse mover continua acontecendo nos dias de hoje. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu quero te fazer um convite muito especial para você fazer parte do movimento de dentro para fora. Se inscrevendo no canal, curtindo esse episódio e compartilhando com suas amigas para que elas também conheçam sobre esse mover do Espírito Santo. Vem com a gente que esse episódio está incrível. E para essa conversa incrível, eu tenho aqui no estúdio a pastora Caroline Dallagrana, da igreja Fire House. Carol, seja muito bem-vinda ao estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo. E eu sou tão animada para essa conversa. O prazer é meu, eu que estou animada por este convite e espero que Deus possa falar através desse tema tão precioso. Eu acredito, né, Carol? Porque na realidade esse episódio era para ser sobre um outro assunto. E tão interessante que o Senhor me direcionou para esse episódio. Eu estava na minha sala e de repente eu escutei a palavra ruach. Eu compartilhei com uma amiga e ela falou assim: Nossa, a Carol trouxe um estudo sobre ruach. Então eu estou compartilhando isso com vocês para entender a dimensão desse episódio, né, Carol? Que foi tão incrível esse mover. E Sim. diante dessa situação, nós entendemos de trazer sobre esse assunto. Mas me conte, para as nossas ouvintes, o que significa o Ruach, esse mover do Espírito? Então, o ruach é uma palavra em hebraico e ele significa vento, ele significa soprar. Para nós, no hebraico, então no Velho Testamento nós usamos a palavra ruach. No Novo Testamento a gente já usa a palavra pneuma, no grego, a tradução do grego. E ele significa o quê? Vento, soprar, o vento do Espírito. É a manifestação do Espírito de Deus, Através desse vento. através desse vento. Você comentou comigo que em Gênesis 2, Sim, Gênesis capítulo 1, versículo 2, é a primeira aparição, uma menção desse vento, aonde a palavra do Senhor vai dizer assim, e o Espírito Ruach, o Ruach de Deus, pairava sobre a face das águas. É um sopro sobre o caos. começa ali, em seguida vem o homem, Deus forma o Forma o homem e sopra também o Ruach. dentro das narinas de Adão. Ezequiel 37 é um exemplo típico do vento do Espírito. O que acontece ali em Ezequiel 37? Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos e ali ele fala para ele, profetiza. Então ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. Mas Deus, né, na sua soberana, no seu poder, na sua soberania, no seu poder. Só que o que ele faz? Ele usa o homem. Ele traz Ezequiel e ali ele fala, profetiza sobre esses ossos. Só que esses ossos não eram só ossos, eram ossos sequíssimos. Há um questionamento, há perguntas, e você fica ali, mas o que acontece? Então começa a acontecer um mover, e Deus ali, depois do profetizar de Ezequiel, coloca todos eles em ordem. Mais uma vez, existia uma ordem e existia um projeto, e todos os soldados estão colocados em ordem, só que ainda não estavam completos. Então Deus termina a sua obra soprando o vento,
E a palavra soprar traz vida e a manifestação, assim como em Adão, assim como nesses ossos. Ele pega a matéria, e transforma em matéria viva, em alma vivente em Adão, e transforma aqueles ossos e faz eles reviverem de novo, para um propósito. Mas é tão interessante que ali são falados sobre os 4 ventos. Eu acredito que a única menção que se fala sobre os 4 ventos é em Ezequiel 37. Isso, e a menção que ele traz, eu fui estudar através de livros e pregadores, teólogos, e tem as menções de 4 ventos específicos. O vento norte, o vento sul, o vento leste e o vento oeste. Para cada um deles, nós temos referências bíblicas. E para cada uma deles estabelecida, os 4 cantos, eu posso trazer o vento norte, como o vento mesaré ou tissofon, é um vento de adoração, é um vento de unção. Ele traz uma adoração. Eu não sei se você já presenciou, você chega na igreja e de repente o louvor está sendo ministrado, mas de repente começa ali o tambor, as vozes, elas começam a se unir, você começa a sentir o vento soprar, e aquilo faz com que a igreja sinta um poder de Deus avançar dentro daquele estabelecimento. Você já percebe que já não é só mais um louvor, mas você presencia um vento de adoração e leva o povo a se quebrantar na presença de Deus. E eu já presenciei cultos que quase nem a palavra foi exposta com uma pregação, e sim simplesmente com um louvor. E Deus curou, Deus avivou, Deus trouxe palavras, Deus trouxe conversas com pessoas que estavam ali naquele meio da adoração. Então, o vento ele pode soprar dessa maneira. E nós temos que orar para isso. Quando nós oramos os 4 cantos, o vento norte pode vir. No meio, assim, sabe quando você chega e você fala, Senhor, sopra esse vento, que essa adoração seja diferente. Também existe o vento do Oriente, ou o vento leste, ele é quente, ele é forte, e a palavra é kijarish. Ele é símbolo, mas ele também é um símbolo de punição, julgamento ou cadim. Ele está lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 13, onde ele traz a libertação do seu povo. Quando Moisés, ele leva ao povo o coração endurecido de Faraó, ele libera o povo para sair do Egito, a palavra do Senhor vai dizer que soprou um vento sobre o Mar Vermelho. É esse vento. É o vento oeste, nesse caso. É, o vento do Oriente, o vento leste. Ao vento leste. Isso. E ele sopra, e ele abre o Mar Vermelho. E ali o povo passa. E você vê a dimensão de um vento que soprou a noite inteira para fazer com que o alvo, o que era o alvo? Cumprir o propósito. O povo estava destinado a ir até a terra de Canaã. Então eles foram livres, mas aí os inimigos vêm atrás. E aquele mesmo vento acaba e as ondas engolem ele. É tão interessante que cada dessa manifestação do vento, o Senhor colocou algo no meu coração profeticamente. Profeticamente. Eu vou falar, nós falamos do vento norte. Nós falamos do vento norte. O vento norte, profeticamente, ele fala sobre correção, ajuste e reposicionamento. Isso. Nem sempre é confortável, mas ele é necessário. Mas é tão necessário que o vento leste, e a gente vê exatamente desta passagem, porque eles estavam encerrando um ciclo e estavam começando outro. Eu me chamou muito a atenção, eu não iria comentar sobre isso, mas quando você me falou isso, eu olhei aqui, ó, vento leste, que eu tinha colocado no meu coração. Novos começos. Aponta para recomeços, novas fases, nova fase, novos ciclos, e o vento de Deus está fazendo algo novo. Ele está encerrando um ciclo e está começando imediatamente outro, porque o Egito ficou para trás. Isso. Quando o povo adentra
aquela muralha de água, naquele caminho, que eu entendo que aquilo era assustador. Imagine o certeza. vento soprando, É sobrenatural. é sobrenatural. E é assustador. A gente olha assim e fala assim, passar por experiências dessas é quase insuportável humanamente. Porque assim, quando a gente olha para o povo saindo do Egito, a gente pensa 10 pessoas, não, era 1 milhão de pessoas. Se o prédio está pegando fogo e toca uma sirene, aquelas pessoas saem correndo. Agora, se imagine os inimigos atrás, aquelas águas, eles indo, o inimigo vindo atrás, e também representa o quê? Que através dos seus adversários, Deus vai dar jeito dos seus adversários. É a representação também do quê? Do que aquilo que vem contra o teu projeto, o teu profético. Aonde Deus quer te levar. Então, o inimigo ele sempre vai trazer adversários, e nesse tempo de adversários, esse vento sopra também para fazer essa justificação, essa justiça em relação à sua vida, porque tem coisas que você não consegue com as suas próprias mãos. Então, Deus ele vem, ele levanta, ele faz aquele movimento e ele elimina os adversários. E você não fez nada, você não tocou. Foi Deus que tomou a providência ali naquele exato momento. Exato, exato. É tão incrível esse mover de Deus. E agora vamos para qual vento? Vento sul ou vento oeste? Vamos pro vento sul? Vamos para o vento sul. Vamos para o vento sul. O vento sul, ele fala de presença e de intimidade. Fala do calor, da proximidade com Deus, com relacionamento. É um vento de encontro. Aqueles encontros que nem você falou, chega na igreja, tem aquele louvor, tá tocando aquele louvor, mas a atmosfera está completamente diferente. Ele tem um mover de Deus, você sente. E naqueles dias que não é necessário ninguém fala nada, você só percebe, sente este mover. É um mover de presença, é um mover de encontro. Na Bíblia representa qual mover desses do oeste? O vento, O sul, quer dizer. o vento sul, ou chamado Temã, ele representa a prosperidade, vigor e força. Em Jó 37:17 e também em Cantares de Salomão 4:16. É aonde não existia, sabe quando você planta uma semente e ela não tem vigor para vir, ela não consegue, ela não tem força. Esse vento, quando ele é soprado, faz com que a semente germine, faz com que o seu jardim floresça. E ele vai falar também sobre o relacionamento de homem e mulher, que é o Cantares. Ele fala: vem, meu amado, o meu jardim está, o vento do sul soprou, meu jardim está florido. Quer dizer que o que muitas vezes nós oramos e, tendo esse discernimento, nós podemos falar: Senhor, sopra esse vento do sul que traz para nós essa prosperidade num relacionamento. Quantas mulheres e pessoas têm hoje seus casamentos que estão sem vigor, sem força, sem alegria, não estão produzindo o fruto, e você pode orar dessa maneira e ele vem. Então, ele é representação de força, vigor e prosperidade. Então, em muitas vezes, e até mesmo para a igreja, para a nossa igreja como instituição e para a igreja de Cristo, nós podemos falar: eu tive uma experiência, eu fui ao monte. Chegando no monte, eu estava orando pelos irmãos da igreja, por nós, pela igreja, pelos irmãos, porque a igreja ela sobrevive da força, da prosperidade dos irmãos. E eu orando, só que eu não sabia o posicionamento que eu estava, eu não sabia de onde veio. E foi um dia de chuva, que naquele dia fui só eu e meus filhos. E eu orando com eles naquele momento, eu falei assim: Deus, sopra o teu vento sobre a vida deles. Eu quero que o Senhor abençoe a tua igreja. O meu chamado é para isso, para que eu possa ser um canal de bênção. Eu, como intercessor, orando naquele monte, de repente começou a soprar um vento. E eu olhei assim, eu parei e eu falei assim, eu falei assim, só que eu estava orando sobre a vida financeira. Só que eu não sabia em que posição eu estava no mapa. E quando eu cheguei em casa, eu fui. E por que me emociona? Porque, como você falou, quando eu pensei em Ruach,
Foi Deus soprando para mim, foi Deus falando para mim. Quando eu estava no monte, foi o sobrenatural falando, eu estou fazendo algo. Quando eu cheguei em casa, eu tive a ciência, a sabedoria de saber aonde estava a localização e vinha um vento direcional do sul para mim. E eu falei assim, obrigado, porque foi a manifestação que eu precisava para trazer a verdade sobre a intercessão que eu estava fazendo. E eu só tenho a agradecer. Então ele manifesta o sobrenatural de Deus para nós através dos ventos. E nós temos que estar atento. Quando você está num local, você pode fazer essa experiência. Senhor, eu gostaria que você soprasse agora o vento, posicionado da maneira que você está, mulher, você que está ouvindo, você que está vendo, e pedisse sopra o vento de Deus sobre mim. E você vai saber. E Deus, ele tem toda a sabedoria, ele é onisciente. Ele sabe o que você precisa. E naquele dia eu precisava essa certeza. E Deus soprou o vento diretamente do sul, concretizando ali o que eu estava orando. Trazendo a verdade sobre a minha oração em relação à oração pelo povo. E ali depois eu tive alguns milagres que eles contaram na igreja, foram testemunhos que vieram, né, pós esta oração. Que incrível tudo isso, né, Carol? São experiências únicas. Como a gente começou falando sobre como surgiu esse episódio. Esse episódio surgiu do sobrenatural. Foi do sobrenatural. Porque para mim era inimaginável, porque eu fui buscar o que é ruach. Eu não sabia nem como escrever essa palavra. E é algo que não é tão comum assim. A gente não tem um comum de falar sobre os significados hebraicos. Tem alguns pastores que falam, porque há uma diferença do significado em hebraico para o significado em português, ou em hebraico, ou em grego. E daí, quando você traz essa tradução, ele tem um significado tão profundo, como aconteceu em Ezequiel 37, o versículo inteiro ali dos 4 ventos, que veio sobre aquele vale de ossos secos e trouxe vida. Porque ali havia uma estrutura, ali havia uma forma, só que não havia vida. O grego, o hebraico, ele é uma língua que Deus dá para o povo de Israel ali, né? E ele é mais profundo do que a gente possa imaginar. Sim. Quando você pronuncia o ruach, e eu fiz isso na época da pandemia. Muitas pessoas passando mal e sem saber todo o significado, porque conforme você vai aprendendo, você vai estudando, você vai entendendo e você vai tendo mais sabedoria. E as pessoas chegavam para mim, porque o que foi o Covid? Foi a retirada da respiração. Sim, falta do ruach. Eles ficavam eles ficavam sem o fôlego, a ponto de serem entubados para que o oxigênio pudesse passar para o organismo, né, de cada um. E daí, então, aí o que acontece? As pessoas vinham até mim, e quando eu estava orando por eles, eu falava assim, só que eu não falava a palavra ruach. Hoje eu já tenho a sabedoria de falar, mas não tendo toda a sabedoria, Deus falava ao meu coração, ore para que o fôlego de vida sopre no coração, nos pulmões. E era muito engraçado, que as pessoas chegavam, assim, pensando na sua vida, pensando naquilo que estava acontecendo, até algumas vezes ansiosas, por toda aquela movimentação. Será que eu vou viver? Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Será que o meu parente vai viver ou não? E eu, no meio da oração, Deus me levava a orar sobre o fôlego de vida. Senhor, traga o fôlego de vida. E toda vez que eu falava fôlego de vida, eu não sei se é intencional, não sei o que Deus queria ali na hora, as pessoas respiravam tão profundo, aquela respiração profunda que elas expiravam e expiravam e impressionante, a fisionomia delas mudavam. Como se fosse um alívio. Como se fosse um alívio, mas é a manifestação do ruach. É a manifestação do ruach É completa. muito interessante. Faltou um deles ainda para a gente falar. A gente falou sobre o oeste, O vento do...
Do sul, leste, Aham. faltou o norte, então. A gente falou vento do oeste agora. Ah, tá, do oeste A gente agora. falou do norte, do leste, do sul e do oeste. Ah, então nós falamos sobre os 4 ventos, né? Uhum, isso. O oeste são, só relembrando aqui, o vento norte é direção e alinhamento, é um vento que corrige. O Uhum. vento sul é presença, intimidade, prosperidade, é aquele que traz um relacionamento profundo. O vento leste é os novos começos, Isso. novos Ele, ciclos, ele também traz como um julgamento dos adversários, uma punição uma também. punição também. E o oeste é encerramento e transições. Fala de fechamento de ciclos, mudanças de colheitas, e é o vento que conclui processos. Isso, nos meus estudos, eu fui, porque eu teria que ter as 4 direções. Então, eu precisava de um texto bíblico que me direcionasse para trazer a verdade daquilo que eu estava expondo, né, para os irmãos da igreja. E Deus me levou a Elias. Elias, 1 Reis, capítulo 18, capítulo 18, do versículo 44, 45, ele sobe até o monte e Deus manda ele olhar para o mar e fala: de lá eu soprarei um vento. E esse vento, quando você pega a raiz da palavra, ele diz marabá ou akjor. E ele traz o quê? Ele traz uma chuva auspiciosa. Esse é o vento? Esse é o vento oeste. É o vento oeste. E esse vento faz o quê? Quebra de ciclos. Porque havia naquele momento onde Elias estava orando, para que ele falava assim: moço, olha para o vento, olha para o lado e vê se você vê alguma coisa. Aí ele traz, depois de 7 vezes subindo e descendo, aí ele vê uma pequena Mão nuvem do tamanho do tamanho da mão. de um homem. É uma pequena. Aham. E esse posicionamento dessa nuvem é oeste. E vento do oeste, lá em Israel, não sopra com chuva, é muito raro, geralmente vem do leste. Então, é um vento que sopra milagres, porque ele acaba com uma seca de 3 anos. Então, ali existe uma ordem de Deus, antes mesmo de acontecer a chuva. Por quê? Porque quando Deus fala para ele, avisa Acabe, come e desce, corre e vai para a tua cidade. Por quê? Porque está vindo a chuva está vindo. Então ele já tinha dado o direcionamento e já sabia que iria acontecer. Então ele sobe até o cume, o ponto mais alto, e ele ali, numa forma, é bem interessante. Eu trouxe, eu tenho uma mensagem em cima, baseado desse episódio específico, que quando Elias está ali, ele não só ora, mas ele ora em posição de quando mulher ganha um bebê, com a cabeça entre os joelhos, que é uma maneira muito comum do povo daquela época, que não tinha muitas mesas, se posicionarem, né? Porque eles ficavam entre seus joelhos. Eles não tinham mesa, então eles sentavam sobre suas pernas. E ali ele ora, essa maneira desconfortável de orar. Ele ora e ele manda o moço ir ver. Então, existe um trabalhar de Deus e essa chuva traz. Então, o que eu entendi numa maneira profética é que Deus, quando nós oramos para o vento de milagres, ele traz ciclos que são terminados ali naquele momento, para que Deus possa operar com milagres. Então, se hoje eu creio, Mirtes, eu creio ao ouvinte, aquele que está vendo esse podcast, eu creio que Deus pode trazer milagres. Se você crê, o vento de Deus vai soprar do lado oeste sobre sua vida. O ruach de Deus vai vir sobre o oeste e vai trazer milagres. E milagres é um momento em que o ser humano já não pode fazer mais nada.
Ninguém pode mais fazer mais nada com as suas mãos, tudo já foi feito. É quando Deus ele opera. Por isso o ruach, esse soprar, esse sobrenatural, e ele traz o milagre que nós tanto precisamos nos nossos dias. E é um vento que traz, o vento oeste, vida, porque as áreas estavam mortas. Mortas. Então, Ezequiel 37, ele ativa todas as áreas daquelas pessoas, quer dizer, daqueles ossos secos que estavam Sim. ali, que voltaram a viver. Sim. Então, é a plenitude do Senhor ali. É um completar. É um completar. A plenitude é um completar do Senhor. Eu ia te fazer uma pergunta, eu vou fazer ela, mas você já me deu mais ou menos a resposta. Sim. Você acredita que essa movimentação do Espírito, ela acontece nos dias de hoje? Creio. Da forma que aconteceu lá em Ezequiel 37? Sim, porque lá existia um propósito para aqueles soldados, porque o povo para o que Ezequiel estava vivendo. Então eu acredito que Deus tem levantado uma geração, a geração que está ouvindo, que crê nesse movimento do Espírito e que não está mais presa a uma religiosidade, e quando eu falo religiosidade, por muito tempo a gente viveu doutrinas. E eu não estou falando uma coisa sem ordem. Não. Algo que traga um propósito. E quando eu digo propósito, eu falo pessoas mudando de vida. Porque o propósito do Senhor é trazer mudança radical, mudança da mente, é a metanoia. Então você tem que mudar de vida. Então todo propósito, todo avivamento, toda vez que Deus ele sopra de uma maneira dessa sobrenatural, ele traz ali um direcionar profético para algo que vai acontecer. Como eu falei, na época da pandemia que nós vivemos, que eu creio que foi uma permissão, um propósito de Deus para realinhar algumas coisas. E ali houve muitas pessoas que trouxeram para fora livros, podcasts, esse movimentar através da rede social. Muitas pessoas. A medicina evoluiu muito. A medicina. Ela evoluiu muito. Eu vi um estudo, né, que ele diz o seguinte: para cada ano nosso vivido é 100 anos de tecnologia, esse agora que está progredindo. Sim, então, foi muito grande a mudança. Então eu vejo um propósito de Deus de foi chegar um acelerar. Eu vejo uma aceleração para os últimos tempos. Também vejo para o lado ruim. Como a gente vê para o lado bom do crescimento do evangelho puro e simples, eu vejo também de um avançar de uma geração que você vê que ela não tem amor ao próximo. Você vê que realmente a igreja de Laodiceia vai dizer que eles são, a palavra correta, eles amantes de si mesmo. Então, você vê que um pouco do amor para o próximo, então... Se esfriou muito, Se esfriou. É perceptível isso, né? A gente percebe isso nitidamente. Você vê hoje a pessoa, ela está em prol daquilo que ela acredita para ela. Para ela. Então, o que eu vou ter de bom naquela igreja? O que eu tenho? O que eles vão me dar para mim começar a congregar ali? O que aquele movimento vai me dar? Então, elas sempre querem um retorno, e o amor do Senhor não é retorno. O amor do Senhor é servir, sem receber nada em troca. Então, quando nós perdemos essa essência, nós começamos realmente a deixar o próximo de lado, começamos a colocar nós em primeiro lugar. Então, o nosso ego começa a crescer, o nosso orgulho começa a crescer, e nós nos tornamos mais daquilo que nós queremos do que aquilo que nós precisamos. E é tão importante a gente falar isso, porque muitos passam por uma mensagem dessas e nem se apercebem que não é comigo, eu não sou assim. Mas é tão importante a gente, porque a régua muitas vezes é medida para o outro. Sim. E nós não medimos para nós mesmos as nossas atitudes, a nossa forma de conduzir a nossa vida, como nós estamos fazendo. Carol, as manifestações de Deus, elas são específicas, como a gente está falando. Ezequiel 37 foi por um propósito, por um movimento, trazendo todo esse movimento dos 4 ventos. Sim. E esse mover, ele não acontece
Sempre. Nós vimos, durante a história, alguns moveres acontecendo. Nós tivemos John Wesley, posterior, Rua Azusa, tivemos várias movimentações grandes na década de 80, 90, aquela movimentação que nós estávamos conversando sobre o Sim, dente de ouro, as pessoas sim, oravam, sim. iam na mata e acontecia o foguinho que pegava fogo. Eu presenciei isso, eu vi com os meus olhos acontecerem. Eu tive, não foi ninguém que me contou. E você acredita que essa movimentação, ela acontece, ela pode acontecer agora diferentemente? Vamos falar um pouquinho de John Wesley, começando lá, mas terminando para hoje, apontando como flecha para hoje, porque isso tudo a gente vê que é uma crescente. Começou, teve outros avivamentos, mas nós estamos trazendo para uma era, trazendo mais para cá um pouquinho, trazendo John Wesley. Você acredita que isso pode acontecer hoje, esse um novo movimento? Com certeza, eu vivo isso, eu creio nisso, porque a palavra de Joel vai dizer que ali existe o avivamento, e um dos avivamentos que nós tivemos foi quando o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu sobre Atos. E é tão sobrenatural que ali existia vários povos e eles falavam a mesma língua. Então, quando o vento de Deus sopra, o ruach de Deus sopra, é para um propósito. E eu posso começar trazendo John Wesley, mas trazendo um pouquinho antes, em 1700, no século XVIII, 1700, a gente vê as guerras acontecendo e os morávios, eles ali, eu li a história deles. E a representação da história deles é o seguinte: eles eram um grupo de uma comunidade, aonde eles brigavam muito, e o bispo dali, né, o sacerdote que coordenava aquela comunidade, ele fala: vamos fazer um contrato aqui. Ninguém, porque assim, quando um pregava, a história, ela traz o estudo através da história, eles brigavam um com o outro. Ah, você falou para mim, porque era para mim, você me deu uma indireta. Mais ou menos dessa maneira. E ele traz ali um, um contrato que todos eles parece que até assinaram. É uma história bem interessante, você pode procurar. E daí o que acontece? Eles fazem o seguinte, eles fazem um propósito. Vamos orar? Vamos. Quem quer orar aqui e fazer uma torre de 24 horas? Naquele momento, aquela comunidade se levantam 12 casais. E eles aceitam a proposta daquele sacerdote que estava ali. E aquela proposta durou por 100 anos. Ela se replicou por 100 anos. 100 anos ininterruptos. Aquela igreja, aquilo foi um avivamento de 100 anos. Então é possível. Só que dentro desse avivamento, o que acontece? A pessoa, ela vai, ela aprova do avivamento, ela é cheia, ela pega fogo e ela fala assim: agora eu vou para fora. Então ali saíram vários missionários. John Wesley, anglicano, nasceu na Inglaterra, ele britânico. Então aí o que acontece? Ele sai dali e ele se torna um sacerdote, né, anglicano. Ele faz Oxford, se forma, e ele vai para sua viagem missionária, para Virgínia, nos Estados Unidos. E nessa viagem, ele não entendia como era uma salvação através da fé. E no meio da viagem dele, acontece uma tempestade muito forte, e ele olha para algumas famílias que estavam dentro daquele navio. É muito interessante. Ele olha para aquelas famílias e as famílias adorando o Senhor no meio da tempestade. E eles falavam assim: como é que vocês têm... E aí ele se questiona, tem até o filme, como que vocês têm a certeza? Aí um deles fala, daqueles missionários que estavam dentro daquele navio, conversaram com ele e disse: mas você tem certeza a sua fé através da salvação? A sua salvação através da fé? Ele falou: mas como é isso? Não, você tem que crer que se hoje aqui o navio acabar, você é salvo. E ali ele tem uma noção diferente do evangelho, da salvação para ele. E ele pega aquilo e Deus sopra nele. É interessante que um sobrenatural dele nasce e ele se torna algo diferente do que ele era.
Porque os estudos vão falar da história dele, que quando ele vai para Virgínia, ele prega para 40 mil pessoas, aceitam ele e tal, aceitam a Jesus através da vida dele, e ele foi lá para pregar para os índios. Então, quando ele retorna depois dessa viagem missionária, eu acho que é mais de 2 anos depois, eles olham para John Wesley e ele está diferente. Porque ele trouxe vida para a pregação dele. Ele trouxe vida. E uma das frases dele, eu até anotei aqui para trazer para nós, ele fala, uma das frases ícones dele é: o melhor de tudo, uma das últimas palavras dele foi, antes dele morrer, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Uma das últimas palavras. Sobre a sua missão, sobre a sua missão, como que ele se comportava, como que ele tinha, ele fala assim: o mundo é a minha paróquia. Sobre a pregação apaixonada que ele tinha, sobre esse novo ser que se torna John Wesley, ele já falava da palavra, mas ele trouxe algo através disso, por isso que eu falo, nós estamos falando do Ruach, lembrando que é uma manifestação do Espírito, traz algo novo, traz algo vivo. E ele fala assim: ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Então, sabe, essa pregação apaixonada, que assim, muitas vezes você fala, você não olha o estudo que a pessoa traz, mas ele olha a paixão que ele traz no sermão, e isso nós estamos perdendo ao longo do tempo. As pessoas têm perdido a paixão de Jesus, a paixão das almas, elas estão se perdendo. Por quê? Porque é isso que eu estou falando, elas estão perdendo essa essência daquilo que eu posso fazer para o próximo, porque quando você entende que você vai levar o outro para Jesus, a sua vida já não vale mais nada. Porque a vida do outro vale mais. Então, outra coisa que ele fala, e é uma frase, outra das frases dele, que eu trouxe mais uma para finalizar, ele traz assim: dai-me 100 homens que não temam nada, além do pecado, e nada desejem a não ser a Deus, e abalaremos o inferno e estabeleceremos o reino dos céus na terra. É trazer o reino dos céus. Então, o avivamento ou a vida de John Wesley você pode viver o reino dos céus aqui agora. E quem trouxe isso para nós vivos? Jesus. Os discípulos estavam falando ali: o que nós podemos fazer, Jesus? Como que nós podemos orar? Qual que é a melhor oração? O que nós podemos... Como que é isso? E Jesus fala assim: orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso... Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino. É trazer o reino de Deus para cá. Então eu posso viver o reino de Deus aqui na terra. Mas nós estávamos conversando, numa das nossas conversas, nós estávamos falando, nós estamos sendo seres mais naturais. Ou mais espirituais. E menos espirituais. E nós precisamos ser mais espirituais. Trazer essa essência de novo. Trazer esse dia a dia com Deus, aonde eu posso ir, o que eu posso fazer. Será que eu preciso sair de casa? Eu tenho que sair de casa agora? Trazer essa essência divina num significado de proteção. Senhor, me protege no trânsito, me protege, guia os meus filhos, coloca o anjo de Deus protetor de Salmo 91, onde eles estão nas escolas. Nós tivemos episódios, você lembra agora, há pouco tempo atrás, aqui em Curitiba nós sofremos isso com ataques de pessoas falando que ia acontecer alguma coisa na escola, facas, pessoas iam entrar, e nós fizemos, e o que eu fazia com os meus filhos ou com a comunidade que me deu a oportunidade de orar por eles? O anjo de Deus está com vocês. Quando vocês entenderem isso, se a pessoa conseguir entrar com a faca ou com alguma coisa, ali naquele momento, a presença do Senhor. E essa presença caracterizada pelo Ruach. Por isso que quando o John Wesley fala as nações, o mundo, nós temos que viver, nós temos que, na verdade, deixar de viver pequeno e viver o grande. Aonde nós estamos, essa manifestação tem que estar presente.
ela tem um propósito, ela vai chegar a algum lugar e nós vamos levar vidas a Cristo, vamos levar também o transformar de Cristo através dessa presença a pessoas, mas também vamos levar proteção, vamos levar cura. Se o casamento estava, eu costumo dizer que a minha casa é lugar de cura. Então as pessoas elas entram e elas falam: nossa, pastor, nossa, Carol, eu sinto uma paz. E aquilo que era tão necessário às vezes discutir ali na hora, o desentendimento ali acaba. Por quê? Porque é a manifestação da presença. Esse ruach. O vento ele sopra e a presença é manifesta. E ele traz vida em todos os sentidos. E o avivamento é para fazer isso, é para você começar a pegar fogo. É para você começar a trazer essa essência e manifestar onde você está. Então, eu creio. Hoje a minha igreja ela está localizada num local onde nós temos ali a presença de uma comunidade carente, né? Ela é próxima. Qual é a minha oração, Senhor? Sopra o vento. Sopra o vento de Deus. Porque às vezes eu não consigo, a minha igreja é uma igreja pequena, é uma instituição pequena, eu não consigo abraçar todos eles, mas através da intercessão e da oração da igreja, eu posso levar que naquele momento, principalmente quando nós estamos lá, ali haja cura, aonde está tendo ponto de venda de drogas, que ali cessem as drogas, que ali aonde há briga, cesse as brigas, se está para acontecer um assassinato, que ali acabe o assassinato, se está para acontecer alguma briga de gangues. Então essa é a manifestação, você tem que viver isso diariamente, é constantemente viver isso, e o avivamento serve para isso. E John Wesley fez isso. Só que eu queria deixar um recado assim para as mulheres, porque esse é um podcast que é voltado também para as mulheres, principalmente, é que John Wesley não era só John Wesley por si só, mas porque, eu sou muito chorona, porque um manifestar de uma mãe que não tinha recursos para ensinar seus filhos, ela ensina eles através do livro de Salmos. Então, seus filhos, ela ensinou eles a ler e escrever através do livro de Salmos. Então, ela trouxe a essência dentro deles. E durante um incêndio que teve na casa de John Wesley, ela gritou e disse, e John Wesley ficou lá dentro, ele era pequeno, e ela falou assim, e ela fala sobre um tição tirado do fogo. Não és ele um tição tirado do fogo, e aquilo tornou ele trouxe aquilo como um profético. Como uma mãe direcionada por Deus, ela traz um manifestar da palavra dentro do seu lar, e ela traz ali o profético para o filho, e ele acatou aquilo. E ele começa o ministério dele, ele e o irmão dele. Um grupo jovens dentro da faculdade que se estende depois para o ministério para as nações. Então, e por quê? Porque uma mãe profetizou dentro de um lar que às vezes era um tempo de guerra, então o recurso era escasso, mas a palavra era viva. Então, a palavra, através de nós, mulheres, através de mães, ela é viva e ela é a manifestação desse ruach. Ela pode ser através, assim como Ezequiel profetizou. E a ordem foi restaurada e Deus soprou ali o ruach e trouxe vida. E eu creio nisso, numa mãe que profetiza e Deus traz o seu soprar e traz vida para usar cada um no seu propósito. Maravilhoso, Carol. Que estudo, meu Deus, que preciosidade, que maravilhoso. Carol, e para nós não perdermos essa percepção, para não viver desalinhada com esse mover, o que você falaria para essa mulher? Eu creio que nós devemos voltar à intimidade com Deus. Essa intimidade, ela vem porque Deus, ele espera essa nossa intimidade. Trazer esse relacionamento de pai. E eu vejo que a nossa nação é ferida sem a
a parte paterna. Hoje nós temos essa ferida, o pastor Cote, ele ministra, um dos pastores do meu curso também, Alcione Meriti, ele também fala que é uma das grandes feridas da nação brasileira, a falta paterna. Porque se você não reconhece a falta paterna, você não consegue olhar para Deus, Pai. Então Deus está ali, eu estou aqui, eu estou com a mão estendida, mas você não consegue trazer essa essência. Não consegue reconhecer. Não conhece trazer esse reconhecimento. E voltando àquela oração que Jesus ensina, ele começa como Pai. Então, por quê? Porque nós hoje somos doutrinados a um Deus Senhor, nós somos servos, e na verdade não. É esse relacionamento de pai para com filho. Buscar essa intimidade. Buscar essa intimidade faz com que nós venhamos a retornar à nossa essência e trazer essa manifestação. Porque daí você vai ter intimidade. Sabe a intimidade familiar de você chegar na casa de alguém, abrir uma geladeira ou sentar no sofá, e daí a mãe fala assim, tira o pé do sofá, menino, ou tira o calçado para colocar. Essa é uma intimidade, porque se você chega em lugares, você vai sentar correto, você vai se portar corretamente, às vezes não vai falar nada, mas quando você tem intimidade, você é mais despojado, você é mais livre, e é isso. Então, não é uma oração que ela vem com palavras bonitas. Sim, é muito bonito você ver uma oratória, mas é falar, Senhor, eu estou precisando de Ti hoje. Senhor, está acontecendo isso comigo. Olha para mim, eu sou Tua filha. E quando você consegue, e é muito interessante que pessoas que não tiveram pai na sua criação, ela não consegue colocar o pai na sua oração. É muito difícil. Por quê? Por causa dessa falta de reconhecimento. Então, mas quando você começa a trazer isso, você começa essa intimidade, você começa a falar com Deus de uma maneira mais simples, né? Então, aconteceu muitas coisas durante a minha vida, né? E uma das coisas que Deus mais fez comigo foi esse conversar. Então, eu converso muito no particular, assim como você trouxe isso para nós na nossa conversa sobre este podcast. Deus falou para mim, Deus soprou o meu ouvido, e isso é muito legal. Então, trazer essas pessoas, porque por muito tempo você só vai ouvir a Deus se você dobrar o joelho por meia hora, por 1 hora, por 2 horas, e não. Você tem simplicidade, né? Na simplicidade. É na simplicidade. Pode ser dentro de um ônibus, pode ser dentro do teu carro, pode ser ali você ouvindo uma pregação dentro de uma igreja e você está esperando uma resposta e Deus te tira daquele momento ali e te leva para é muito interessante, porque às vezes Deus te leva para um particular. A gente fala muito sobre... Você está numa multidão, mas Deus te leva sozinho para algum lugar, e você né? fala assim, nossa, o que está acontecendo? Sim. Né? Ele te leva. Eu tive um sobrenatural de Deus uma vez. Eu não sou a cantora, mas tenho ali, eu canto, né, com os irmãos da igreja, e eu sempre falei, Senhor, eu quero ver o teu céu rasgar sobre a igreja, no momento da adoração, no momento da manifestação da presença. Nós podemos trazer até esse vento do norte soprando. E eu estava ali louvando era um louvor específico para mim, foi muito tinha muito significado, e eu, de repente, eu olhei para o teto da igreja como o céu. E eu vi como um raio abrir o céu da igreja, e quem escutar vai saber, porque foi ao vivo na igreja, né, com a comunidade. E eu vi assim cortar, e naquele momento foi um lapso, e eu perdi a estrofe da música. E eu me perdi ali, mas veio um choro sobre mim. E eu não aguentei, eu parei de cantar. E assim, foi engraçado porque você errou. Geralmente a pessoa vai ali dar risada, né? Vai compartilhar. Mas não. Todo mundo começou a chorar junto. E eu tive que explicar para eles o que aconteceu. Então, você orar, ter essa intimidade e você ter
ter essa possibilidade de presenciar um sobrenatural, ter uma experiência de um sobrenatural de Deus. É incrível. É muito incrível. Como que Deus ele faz assim o manifestar dele. Eu gosto também muito, e ele já é ele é mais atual, o Benihim, Ah, e sim. eu li Bom Dia Espírito Santo. Eu estava lendo aquele livro e eu fui para minha igreja. E naquele dia foi muito engraçado porque eu, como uma mãe, estava com meu filho no colo. O louvor, meu esposo estava lá, o louvor estava acontecendo e eu estava na porta da igreja. E eu senti como se alguém me abraçasse, mas eu olhei até para ver se era o meu esposo, porque o abraço foi com intimidade. E quando eu olhei do lado, eu não vi ninguém, daí eu olhei do outro, daí eu fechei os olhos de novo e voltei para aquela experiência. E daí eu abri de novo, falei, mas o Ricardo não tá aqui? Eu olhei de novo. E daí eu olhei pro púlpito, estava meu esposo lá e o louvor estava acontecendo. E o Espírito Santo de Deus falou, sou eu que estou te abraçando hoje. E aquele dia tinha sido um dia muito cansativo. Com o meu filho ali, o meu filho era bem hiperativo na época. Ele vai até dar risada, né? Todos conhecem ele é muito, né? Hoje ele já tem 20 anos, mas foi uma intimidade que eu tive ali e uma presença poderosa. Então, é o que nós estamos falando, trazer essa intimidade faz com que você traga essa manifestação dessa presença. É incrível, né, Carol? Benihim tem algumas experiências. Eu tive uma experiência muito grande com o Ruach. Eu compartilhei com você. Sim, Nós estávamos em Porto Alegre numa reunião com os pastores, vários pastores, várias denominações com o Benihim. E ali ele começou de orar e chamando o vento. E eu tive a experiência do vento cruzando as minhas pernas. Eu achei até que era um ventilador ligado. sim, Então, tem sim, já faz alguns anos, mas tem sim as manifestações. O sim, que falta é essa percepção que foi se deixado para o lado. Parece que se esquecido, porque o Espírito é um só. Mas as manifestações do Espírito são várias. Tem muitas. sim. É individual para cada um. Ele é aquele que acolhe, ele é aquele que abraça, é aquele que traz cura. E essa intimidade que você falou, como é necessária. Carol, nós estamos caminhando para o final e eu Olha quero só. fazer um bate-bola com você. Sim, vamos lá. São 10 perguntinhas e você vai responder da forma como surgir. Vou respirar aqui, vamos lá. Respira, respira, respira. Vai ser bem rapidinho. Uma palavra para esse tempo agora. Alinhamento. Um erro comum que você vê acontecer sobre as manifestações do Espírito. A falta de ordem. Algo que Deus está restaurando hoje através da tua percepção. Trazer a simplicidade do evangelho. O que impede alguém de viver o sobrenatural? A falta de crer. Uma chave para discernir o Espírito e as manifestações dele. Uma chave. Essa um pouco mais. Eu acho que você tem que pedir. Pedir. Algo que você percebe que as pessoas confundem muito. Então, dentro do nosso dia a dia, existe um pouco a confusão da manifestação do espírito e da carne. Mas existe um dom específico. E isso é falado nas cartas, sobre o discernimento de espírito. Um conselho para quem está travada espiritualmente. Se você está travada espiritualmente hoje e você quer receber essa manifestação, eu acho que hoje é o dia de você ligar um louvor, dobrar o seu joelho
e dizer: Senhor, eu quero ter essa experiência. Sopra o ruach sobre a minha vida e que sopre os 4 cantos direcionais aqui aonde essa pessoa está. E essa intimidade vai fazer com que ela tenha essa experiência. Na sua percepção, o que Deus está ativando neste tempo? Ele está trazendo nós, eu creio assim, esse alinhamento para o final dos tempos. Como viver essa percepção mais sensível no espírito? Mais intimidade. Ruach para você significa A manifestação de vida. Uma manifestação de vida. amém. Carol, quero te agradecer profundamente por conversar com a gente sobre o Ruach, que foi totalmente direcionado pelo Senhor. Não foi um episódio aleatório, como ele diz para nós, né? É algo que não é comum, mas é necessário para esses dias. Sim. Quero agradecer profundamente a tua presença, trazer de uma forma tão lúdica para nós. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite, a todos que vão estar vendo esse podcast, essa oportunidade, e eu creio que haverão testemunhos, assim como nós conversamos. Não é só um podcast, mas é esse podcast para a manifestação de testemunhos que você irá receber, porque eu creio nesse poder do Ruach de Deus sobre as nossas vidas. É exatamente isso que eu também creio. Muito obrigada, Carol. Obrigada, eu que Novamente. agradeço. E talvez você que está nos ouvindo agora, você esteja esperando ver para crer. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos crer primeiro para depois ver essas manifestações. E que o teu coração nesse momento seja ativado com esse vento do Espírito, esse vento profundo que mexe, que traz vida, que traz alegria. Dos 4 cantos da terra venham sobre você esse vento soprando. Pode ser que nem todo mundo vai perceber isso na sua vida, mas você intimamente vai perceber que é de dentro para fora. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Em João 11:40 diz o seguinte, só para confirmar no teu coração: se creres, verás a glória de Deus. Crescimento, ele começa de dentro para fora. Quero te agradecer a tua presença, um beijo no teu coração e até o próximo episódio.